Boa tarde, pessoal. Essa é uma aula sobre o reino Metaphytoplankton para os alunos de segundos anos do Instituto Federal da Paraíba, Campus Campina Grande. Nessa aula a gente vai aprender sobre o reino que inclui as plantas ou vegetais, Então, o reino, o qual inclui, plantas ou vegetais, é o chamado reino Metaphyton ou reino Plant. E a gente diz que a ciência que vai estudar, essas plantas, esses vegetais, é chamada de fitologia ou botânica. Apesar do termo botânica ser mais utilizado, mas o termo fitologia, ele é como nós chamamos também esse ramo da biologia, essa área da biologia que estuda os vegetais ou plantas. Então, numa definição e num conceito sobre fitologia ou botânica, a gente diria que é a área da biologia que estuda os vegetais ou plantas. E o que caracteriza um vegetal ou planta? Quais são as características dos vegetais ou plantas? Então, a gente costuma dizer que, de forma geral, são organismos pluricelulares e eucariontes, apresentam núcleo organizado. Lembrando mais uma vez que o único reino onde os seres são procariontes é o reino Monera. Então, protista, fungo e agora planta, todos são eucariontes. E são todos autótrofos por fotossíntese. Então, eles são capazes de fabricar matéria orgânica, de produzir a matéria orgânica que lhes serve de alimento, E esse processo de obtenção da matéria orgânica se dá através da energia luminosa, portanto, através de fotossíntese. Uma característica muito importante que a gente precisa entender dentro do estudo dos vegetais, é o ciclo de vida. E, na verdade, o que é o ciclo de vida? Ele é um resumo, vamos dizer assim, ele é um esquema, é um resumo de como a planta se reproduz, desde que ela é produzida, no processo de reprodução, até o processo em que ela vai novamente gerar um novo indivíduo. Então, como se dá toda a vida da planta, dentro da sua reprodução. E aí vocês vão perceber que as plantas, elas são divididas em 4 grupos. Então, antes de apresentar esse ciclo de vida, eu queria mostrar aqui a vocês quais são os 4 grupos de plantas que a gente vai estudar. Então, a gente tem aqui as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Esses são os 4 grupos vegetais que são estudados dentro da botânica. As briófitas são representadas pelos musgos, hepáticas e antóceros. O principal representante é o musgo, É muito comum a gente ver musgo crescendo em paredes úmidas, em troncos de árvores, Eles formam como se fosse um tapete aveludado, É bastante comum os musgos, Por sinal, o desenho que aparece aí das briófitas é relativo ao musgo. Pteridófitas, que são as avencas, samambaias, cavalinhas, entre outras plantas. Por sinal, aqui aparece exatamente ali o desenho, é uma samambaia, representando aí exatamente o grupo das pteridófitas. O grupo das gimnospermas, representado pelos pinheiros, ciprestes e sequoias, O desenho está representando exatamente um pinheiro do Paraná, E as angiospermas, que são as plantas com flores e frutos. Eu resolvi definir assim porque é mais fácil dizer quem não é angiosperma, Porque, para vocês terem uma ideia, 80% das plantas que nós conhecemos são plantas do grupo das angiospermas. Então, todas as plantas que vocês conhecem e que possuem flores e frutos são plantas do grupo das angiospermas, E aí, como é que se dá o ciclo de vida dos vegetais? Como é que é feito esse ciclo de vida? De que forma, a planta ela se reproduz? Então, nos vegetais, o ciclo de vida ele é denominado ciclo diplobionte, aplonte e diplonte. O termo diplobionte se refere à presença de 2 indivíduos adultos, daí ele é chamado de diplobionte. Só que um desses indivíduos adultos ele é haploide, ele apresenta um número N de cromossomos, metade do número de cromossomos da espécie. E o outro diploide com o número 2N de cromossomos, com o número duplicado de cromossomos, que é o que acontece com as células que a gente chama de diploides. Então, o ciclo ele é diplobionte por ter 2 indivíduos adultos, aplonte e diplonte porque um indivíduo desse é haploide e o outro é diploide. Como se dá esse ciclo de vida? Então, o que é que nós vamos observar? Lembrando, mais uma vez, que são 2 indivíduos adultos, O indivíduo adulto haploide, 2N, ele vai produzir esporos. E aí, observe uma curiosidade, pessoal. O indivíduo adulto ele é 2N, 2N, e o esporo ele é N.
Então perceba que para o indivíduo 2N diploide produzir esporos haploides, tem que haver uma divisão que reduz a metade o número de cromossomos. Essa divisão que reduz a metade do número de cromossomos, a gente representa por um R, exclamação, e esse R representa o que nós chamamos de meiose. Então toda vez que a divisão reduzir a metade do número de cromossomos, essa divisão celular é chamada de meiose, né? E aí, o que é que vai acontecer com esses esporos? Os esporos eles vão sofrer um processo chamado de germinação, e cada esporo germinado vai dar origem ao indivíduo adulto haploide. E aí percebam, portanto, que eu vou ter um indivíduo adulto diploide e um indivíduo adulto haploide, portanto, né? Veja que é o número de cromossomos N, né? Metade do número de cromossomos. E aí, o que é que esse indivíduo adulto haploide vai fazer? Observe que o indivíduo diploide vai produzir esporos, e o indivíduo adulto haploide ele vai produzir através de um processo, que é a mitose, né? Observe aí representado por um E, exclamação, gametas. Observem que o indivíduo diploide produz esporos e o indivíduo, no caso, haploide, produz gametas. E o que é que acontece com um gameta? Normalmente, quando gametas são produzidos, gametas masculinos e femininos, o que é que vai acontecer logo em seguida da produção do gametas? Vai acontecer o processo de fecundação, né? Os gametas sofrem fusão, sofrem união, né? E da fusão dos gametas vai ser originado um zigoto 2N, né, diploide. Por quê? Porque ele vai surgir da fusão de um gameta masculino com um gameta feminino, né? Esses gametas, posteriormente, a gente vai dizer como é que são chamados esses gametas nas plantas, né, nos vegetais. Lembrando que lá nos animais, esses gametas são chamados de espermatozoide, né, o gameta masculino, e óvulo, o gameta feminino. E o que é que vai acontecer com esse zigoto? Esse zigoto, novamente, né, por um processo de mitose, vai dar origem a um novo indivíduo adulto diploide. Então, note que o indivíduo diploide, né, que vai surgir do zigoto também diploide, que surgiu por uma fecundação, ele vai produzir esporos, e o outro indivíduo, haploide, vai produzir gametas. Então, eu tenho dois indivíduos adultos nesse ciclo. Só um resumo aqui, perceba, portanto, que R, exclamação, significa divisão reducional, né, que seria, no caso, a meiose. E o E, exclamação, a divisão equacional, que seria, portanto, a mitose. Então, esse ciclo aqui é uma representação de como é que as plantas se reproduzem. Então, elas vão ter uma fase em que elas vão se reproduzir formando esporos e uma fase em que elas vão se reproduzir formando gametas. E aí, o que é que acontece? Nos vegetais, portanto, né, o indivíduo diploide ele é produtor de esporos, e a partir de agora, gente, nós vamos chamar esse indivíduo adulto diploide, né, de esporófito, já que ele é produtor de esporos, né? E o indivíduo adulto haploide, né, ele vai ser chamado, portanto, de gametófito. Então percebam aí, né, que nos vegetais o indivíduo diploide produtor de esporos é denominado esporófito, e o indivíduo haploide produtor de gametas é denominado gametófito, né? Como nesse ciclo de vida existem duas fases adultas, e essas fases vão se alternar na vida dessas plantas, né, a gente vai dizer que existe, né, portanto, um fenômeno que a gente chama de alternância de gerações ou metagênese, ou seja, duas fases adultas que se alternam na vida da planta. Uma fase produtora de esporos, portanto, e uma fase produtora de gametas. A duração dessas fases, minha gente, de gametófito e de esporófito nos vegetais, ela se apresenta nos vegetais da seguinte maneira, ou seja, vocês vão perceber que em algumas plantas, a fase produtora de gametas, ela dura mais tempo do que a fase produtora de esporos. Já em outras plantas é o contrário. Então vocês vão observar o seguinte, né? Aqui tem a briófita, e aqui vocês observem aqui num tom, né, meio que azul, né, claro, é a fase de, no caso de esporófito, né? Veja a fase 2N. E num tom assim mais claro, né, a fase de gametófito. Observe que na briófita, a fase de esporófito ela é mais reduzida, o tempo dela é mais reduzido, né? A fase produtora de gametas é mais duradoura, mais demorada, vamos dizer assim. Então isso quer dizer que briófita demora mais tempo na fase produtora de gametas do que na fase produtora de esporos. Já nas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a fase produtora de esporos dura mais tempo do que a fase produtora de gametas. Daí a gente dizer que nas plantas existe essa diferença, né? Somente nas briófitas, a fase produtora de esporos é, vamos dizer assim, menos duradoura. A
fase produtora de gametas, portanto, é a fase permanente, a fase que dura mais tempo. Já nas pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, o esporófito passa a ser a fase, no caso, duradoura. Em outras palavras, as briófitas passam mais tempo da sua vida produzindo gametas do que esporos. Já pteridófitas, gimnosperma e angiospermas, ao contrário, vão produzir durante mais tempo esporos do que gametas. Então essa seria a diferença entre as fases do ciclo de vida dessas 4 plantas, tá certo? Alguns conceitos básicos em botânica são importantes para a gente poder entender um pouco sobre a evolução dos vegetais, como é que as plantas elas evoluíram, né, durante o processo evolutivo. Então, alguns conceitos básicos. O primeiro conceito é o conceito talófita. O que vem a ser uma planta talófita, né? O termo talófita se refere a um termo antigo, né, que era muito utilizado para a gente designar as algas, no caso, multicelulares. Lembrando aqui a vocês que algas não fazem parte do grupo, né, das plantas, né, do reino metáfita, o reino planta. Lembre-se que as algas estão lá no reino protista. No entanto, as algas são consideradas, sobretudo as algas verdes, né, como um ancestral primitivo comum a todos os vegetais. Então a gente acredita, né, dentro da evolução o termo acredita, não, mas assim, a gente considera, né, que o ancestral comum a todos os vegetais foi uma alga verde, no caso unicelular, do grupo das clorofíceas ou clorófitas, né? Esse grupo a gente já estudou anteriormente, né, lá no reino protista. E aí, por que essas plantas eram chamadas de talófitas? Porque o corpo delas não apresentava uma divisão corporal em raiz, caule e folha. Daí a gente dizer que o corpo dessas plantas, né, entre aspas, obviamente, a gente sabe que algas não são plantas, elas apresentam a forma de um talo, né? E aí, por conta disso, né, classificações mais recentes acabaram excluindo as algas, né, do grupo das plantas e colocaram essas algas lá no reino protista. Mas anteriormente, esses vegetais eram chamados de talófitas, né? Em contraponto, né, em oposição ao termo talófita, a gente tinha as plantas cormófitas. As cormófitas eram aquelas plantas que tinham o corpo dividido em 3 regiões nítidas, né? Em 3 regiões, vamos dizer assim, individualizadas, separadas, né? Confrontando aí com o termo talófita, em que a planta tinha a forma de um talo, não havia uma divisão corporal em 3 partes. Daí o que seria uma planta cormófita? Seria uma planta que tem um corpo formado por raiz ou rizoide, caule ou cauloide, folha ou filóide. Esses termos rizoide, cauloide e filóide se referem a raiz, caule e folha primitivos. Ou seja, são estruturas que ainda não estão desenvolvidas, são primitivas, né? São estruturas que ainda não vão apresentar um desenvolvimento ao ponto de considerarmos, né, uma raiz, um caule e uma folha. Então, se a planta tem um corpo dividido em rizoide, cauloide e filóide, ou raiz, caule e folha, observe que ela tem um corpo dividido em 3 regiões, né? De tal forma que essa denominação cormófita, ela se refere a todas as plantas que a gente estuda hoje, briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiospermas. Só não são, no caso, cormófitas, as plantas talófitas, que antigamente, né, era o grupo de plantas que eram denominadas de algas multicelulares, hoje estudadas no reino protista, como eu disse aqui a vocês anteriormente, né? Uma outra característica muito importante para a evolução da planta é a presença ou não de vasos condutores de seiva, né? Existem plantas que não vão apresentar vasos para a condução da seiva. As seivas são os líquidos corporais de uma planta. Se a gente pudesse fazer uma comparação grosseira, seria uma comparação válida, né? Seria o sangue dos animais. Então, o que uma planta avascular ou atraqueófita, no caso, apresenta como característica? Elas não apresentam, portanto, os chamados vasos condutores de seiva. Como não há vasos para transportar seivas, esse transporte vai acontecer de uma célula para outra, de célula para célula, né? Esse processo, portanto, vai acontecer na planta de uma forma lenta. Como vocês observam aí, né, no texto, esse processo ocorrendo de forma lenta, né, a planta, por conta disso, ela vai apresentar uma limitação. Imagina uma planta com vários metros de altura, esse transporte ocorrendo de forma lenta, célula para célula, de uma célula para outra, né? Então seria incompatível. Daí o que acontece, minha gente? Toda planta que é avascular ou atraqueófita, por conta disso,
né, ela vai apresentar um tamanho pequeno, um porte pequeno. No caso aí, gente, só para vocês terem uma ideia, o máximo que uma planta vascular consegue atingir, né, no ambiente terrestre é algo em torno de 30 centímetros de altura, né? Isso é o que vai acontecer com as plantas briófitas. Lembrando que a gente tem briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Apenas as briófitas fazem parte desse grupo das plantas avasculares, né? Daí, as outras plantas, né, são vasculares ou traqueófitas. Elas vão possuir vasos condutores de seiva. Tem uma seiva que a gente chama de seiva bruta, que é transportada por um vaso que a gente chama de xilema. E uma outra seiva que é chamada de seiva elaborada, né, que é transportada por um vaso condutor chamado de floema. O transporte de seiva dessa forma ocorre de forma rápida, eficiente, né? E aí o que acontece? Se acontece de forma rápida, se ocorre de forma rápida, eficiente, a planta não vai apresentar limitação de tamanho. Daí você vai ver que existem plantas traqueófitas vasculares que podem ter de alguns centímetros de altura até mais de 100 metros de altura, né? O que acontece com as sequoias, né, que são plantas gimnospermas, com até 127 metros de altura, né? São plantas consideradas os maiores vegetais vivos do mundo. Então, se perguntarem a vocês que característica do corpo de uma planta pode limitar o seu tamanho, né? Então, o que pode limitar o tamanho de uma planta? A ausência de vasos condutores de seiva. Uma planta que não tem vasos condutores de seiva é necessariamente uma planta pequena, uma planta de pequeno porte, né? E aí, como eu tinha dito anteriormente, tirando as briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiospermas, são todas plantas vasculares ou traqueófitas. Um outro termo também muito importante é o termo embriófita. Nas algas, minha gente, todo o processo de reprodução acontece na água, desde a fecundação até o desenvolvimento embrionário, né? Nas briófitas em diante, o embrião passa a se desenvolver dentro do organismo materno, dentro da chamada planta-mãe. Nesse caso, como o desenvolvimento embrionário ocorre dentro do organismo materno, do qual ele vai receber seus nutrientes, né? Então, a nutrição do embrião vai depender do organismo materno, que é o que a gente chama também de nutrição matotrófica, né? E aí nós vamos perceber que o embrião não vai depender da água para o seu desenvolvimento. Daí toda planta cujo embrião está localizado dentro de uma planta, dentro da planta mãe e não na água, né? O desenvolvimento se dá dentro da planta mãe, é chamado de planta embriófita, né? E aí só mais uma vez destacando, todas as plantas briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, ao contrário das algas, né? Elas têm o seu desenvolvimento dentro do organismo materno. Já as algas, no caso, elas tinham o seu desenvolvimento dentro da água, né? Dependendo da água. Mais uma vez eu vou frisar, por que a gente está tocando sempre no assunto de algas? Porque as algas, né, verdes, né, elas são consideradas o ancestral primitivo de todos os vegetais. E até para que a gente possa entender por que algas foram retirados dentro do grupo das plantas, né? E aí vocês acabaram de ver a estrutura corporal, né? Por não ter o corpo dividido em 3 regiões, são plantas talófitas, são organismos talófitas, né? E, portanto, né, foram excluídos dessa parte. Briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma têm um corpo dividido em 3 regiões, né? E agora vocês estão observando que lá nas algas o desenvolvimento do embrião acontece na água, aqui dentro do organismo materno, né? Então, briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma são todas plantas embriófitas, né? Um outro termo importante é o termo criptógama. Criptó significa escondido, né? E aí é uma denominação antiga usada para indicar plantas que não têm órgãos reprodutores visíveis, né? Se referindo, portanto, na época, às plantas que não possuíam sementes. Isso acontece com briófitas e pteridófitas. Briófitas e pteridófitas não vão apresentar sementes. Daí esse termo criptógama se refere a isso, né, atualmente. Fanerógamas, espermatófitas ou espermáfitas. Ao contrário, né, é um termo utilizado para indicar as plantas que possuem sementes. Isso acontece com as gimnospermas e as angiospermas. Então, briófitas e pteridófitas, as duas primeiras, né, não vão apresentar sementes, e gimnosperma e angiosperma vão apresentar semente. E aí, fazendo um resumo da estrutura corporal das plantas, né, a gente vai dizer aqui o seguinte: as algas, veja que eu destaco aqui em vermelho, né, que não são plantas, o corpo é talófita, o corpo em forma de um talo. Briófitas é o primeiro grupo a apresentar um corpo dividido em 3 regiões, embora
rizoide, cauloide e filóide são estruturas ainda o que? Primitivas, ainda não desenvolvidas. O primeiro grupo a apresentar realmente o corpo dividido em 3 regiões, raiz, caule e folha, é o grupo das pteridófitas. Não é coincidência, gente, depois vocês dão uma olhadinha aí na anotação. É o primeiro grupo de plantas com vasos condutores de seiva, o primeiro grupo de plantas vasculares ou traqueófitas. Isso quer dizer que para uma planta ter raiz, caule e folha, ela precisa necessariamente ter vasos condutores de seiva, né? Então, pteridófitas é o primeiro grupo a apresentar essa característica. Gimnospermas, raiz, caule e folha, assim como acontece nas pteridófitas, mas a novidade aí seria a presença da semente. Então, são plantas fanerógamas, né? Porque apresentam semente. E, por fim, as angiospermas, que além da raiz, caule, folha e semente, estruturas observadas no grupo anterior das gimnospermas, elas vão apresentar flor e fruto. Essas duas características aí, flor e fruto, são exclusivas das angiospermas. Então, se vocês perceberem nitidamente, é como se ao longo do processo evolutivo, o corpo da planta foi sendo montado, né? Foi sendo montado e desenvolvido. Saindo de uma condição talófita, lá do grupo ancestral primitivo, né? Que seriam as algas, até a condição das angiospermas de possuírem aí flor e fruto, né? Então, essa é uma característica exclusiva e importante das angiospermas, que, por sinal, vai estar intimamente ligada ao sucesso evolutivo das angiospermas, ao ponto de representarem 80% do grupo das plantas que a gente conhece, né? Então, é mais fácil você se deparar na rua, vamos dizer assim, no seu dia a dia, com uma planta do grupo das angiospermas do que de uma planta dos outros 3 grupos, briófitas, pteridófitas e gimnospermas, né? O cladograma seria um esquema que demonstra exatamente a evolução de um grupo. E nesse caso, esse esquema que representa a evolução de um grupo está sendo representado aqui, né? O cladograma do reino plant. Veja aí que as algas seriam um grupo, né? E primitivo, né? Que seria um ancestral. Observe que o embrião passa a se desenvolver no corpo da mãe, né? E aí vocês observam que de briófitas para pteridófitas, a novidade que vai surgir aqui no grupo das pteridófitas são os vasos condutores de seiva. Isso quer dizer que daqui para baixo os organismos não vão apresentar o embrião se desenvolvendo no corpo da mãe, né? A partir daqui, gente, o embrião se desenvolve no corpo da mãe. Daqui para cima, todos os vegetais, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, têm vasos condutores de seiva. Daqui para cima, todos apresentam semente, portanto, gimnospermas e angiospermas. E somente as angiospermas vão apresentar flor e fruto. Então, a gente vai dizer que a condição mais recente, mais desenvolvida, mais atual, mais evoluída, né? Portanto, é a condição da presença de flor e fruto. Essa condição aparece apenas, né, no grupo das angiospermas. Então, essa é a nossa aula, né, do reino metáfita, uma aula de introdução ao reino metáfita, só para que a gente possa entender alguns conceitos ligados à botânica e como é que os vegetais estão organizados.